Olá, queridos alunos, retornando às nossas aulas. Hoje vamos falar de uma das leis talvez a mais importante de todas as leis, tirando a última, naturalmente, que é o que nos eleva, mas essa é uma das mais importantes, que é o livre-arbítrio e responsabilidade. Tomo 2, módulo 10, roteiro 2. É nessa lei que nós vamos encontrar o poder que Deus nos vai delegar para decidir os nossos destinos. E nós vamos descobrir que quando estamos empoderados, com esta lei, nós somos deuses. Mas não do equívoco que muitos falam que Jesus teria nos negado a condição de Deus. Aliás, já me surpreende, um grande erro, porque na verdade o que Jesus nos fala ali é uma discussão que vem no Sinédrio se dirigindo ao juiz, o poder que os juízes possuíam. Mas infelizmente, alguns, com pouco conhecimento sobre a história, sobre o assunto, afirmam que Jesus teria dado esse poder ao homem. Jesus nunca disse que nós éramos deuses. Disse que nós faríamos coisas melhores, até melhores que ele. Mas jamais nos deu a condição de Deus. Mas eu digo a vocês que essa lei, ela vai efetivamente nos equiparar à condição de Deus. Por quê? Por que será? Porque eu posso decidir o meu destino? Exatamente. E quando eu decido o meu destino, não há responsabilidade do Criador. Muito pelo contrário. Alguns vitimalizados, porque somos vítimas de nossos processos, costumam dizer que Deus nos castigou, quando na verdade nada mais é do que um processo de escolhas que realizamos. Ora, você quer ser feliz? Faça boas escolhas. Você quer encontrar a paz? Faça boa escolha. Note que tudo se resume nas minhas mãos. Não está na mão do meu irmão, não está na mão do outro, não está na mão de um dirigente, está em minhas mãos fazer boas escolhas. E aí nós vamos começar definindo livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões, suficiente de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Olha que definição fantástica nos é apresentada por Caligares. Olha que linda essa definição, onde ele está te dizendo textualmente: eu sou dono do meu destino. Sou eu que determino o céu ou o inferno, a alegria ou a tristeza. Não é o outro, mas sou eu o responsável por isso. E quando ele nos coloca essa definição, ele nos tira a venda das ilusões, onde nós, por hábito, por infantilidade, por falta de maturidade, costumamos legar ao outro a responsabilidade do meu sofrimento, quando, na verdade, eu sou o agente provocador desse sofrimento, não é o outro. Mas aí eu não vou mais ser vítima? O livre-arbítrio não vai te permitir ser vítima. Vai fazer com que você efetivamente compreenda onde você está inserida, que todas as relações, todas as dificuldades que você teve, você foi o agente. Você foi o responsável pelo resultado daquilo. Não foi o outro. E aí nós passamos, o que eu costumo dizer que essas são aulas, terríveis aulas do chicote no lombo. Por que chicote no lombo, instrutor? Porque ela me faz antever a minha responsabilidade. Ela não me permite mais colocar no colo do outro aquilo que é a minha responsabilidade. Eu já não posso mais culpar ninguém pelos equívocos, pelos erros, pelo aquilo que eu estou colhendo. Aprenda uma coisa: plantar é um direito de todos nós, mas colher, esse efetivamente, todos nós colheremos aquilo que plantamos, independente da vontade do Criador. Então nos é facultado plantar. Plante à vontade, mas lembre-se que a colheita será certa. E você não pode esperar colher rosas num terreno que você plantou espinhos. Entenda isso e você encontrará o caminho, pelo menos o caminho mediano da felicidade. Então, Allan Kardec nos fala na questão 843, que é perguntado aos espíritos: tem um homem o livre-arbítrio dos seus atos? E eles nos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então lembra que na aula passada que nós falamos do pensamento, da liberdade de pensar,
na consciência, aqui está a prática desse pensamento. Porque sim, quando eu penso e realizo sem consciência, ali vem o livre-arbítrio, que são as minhas escolhas desse pensamento. E se eu as faço mal, essa escolha, é claro que o resultado não pode ser outro. Não pode esperar que o mundo espiritual bondoso venha me socorrer, porque essa lei é tão forte, tão premente nas vidas dos espíritos, que nem eles mesmos interferem em nossas escolhas. Eles nos intuem, eles nos avisam, eles nos dão sinais que estamos equivocados em nossa caminhada. Mas não cabe nem a eles interferir em minha escolha. Tamanho é o poder dessa lei. Então você está me dizendo que eu posso fazer o que eu quiser, mas as minhas atitudes acarretarão uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Toda vez que eu singrar pelo campo do livre-arbítrio, que são as escolhas minhas, escolhas pessoais minhas, eu colherei uma coisa ou outra. Ou eu vou colher felicidade ou vou colher infelicidade. Esperar que eu plantei infelicidade e que o mundo espiritual tenha compaixão para comigo e eu não colha infelicidade, essa não é a lei. Esse é um grande equívoco. Eles serão misericordiosos para com as nossas faltas? Sim. Eles serão indulgentes para com as nossas faltas? Sim. Mas dizer que aquilo que eu pratiquei, as escolhas que fiz, se apagam? Não, não se apagam. Eu lamento informar aqueles que pensam que, uma vez transformado em um ser bondoso, um ser caridoso, um ser amoroso, e que vai no centro espírita todas as quartas-feiras, que isso faz dele um ser que apaga as suas faltas? Não. Muito ao contrário. Ele terá que responder pelos atos que ele praticou. Esta é a lei. Então, qual a relação que nós temos entre liberdade e responsabilidade? A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio do indivíduo e na coletividade. Olha que interessante. Não pode haver progresso quando eu não tenho consciência. Não ocorrerá o progresso. Como é que a Terra vai poder evoluir? Como é que nós vamos poder mudar de estágio de prova e expiação para uma Terra de regeneração? Quando todos nós adquirimos esta consciência. Os meus atos não podem ser regulados por leis humanas, aprisionado em compêndios legais. Não! Os meus atos precisam ser compreendidos, precisam ser assimilados. Eu preciso ter consciência. E quando todos nós tivermos essa consciência, a Terra vai evoluir. E nós só encontramos felicidade quando nós nos aliamos à consciência. Ou seja, esta consciência que vai fazer com que eu faça escolhas inteligentes, escolhas boas. Ou seja, que eu use bem o meu livre-arbítrio. Exatamente. Eu costumo dizer que todo dia de manhã nós acordamos e eu faço um trato com o nosso Criador. Eu digo para ele todo dia: Senhor, eu quero ser um bom homem. Eu quero trabalhar para o bem. E assim tenho feito durante muito tempo da minha jornada, onde eu estabeleço as escolhas que vou fazer. Independente das pessoas que eu vou encontrar pelo caminho, independente das dificuldades que iremos deparar pela vida durante o nosso dia, né? Independentemente disso, eu continuo firme no propósito. Eu quero ser um bom homem. E aí estabeleci as minhas escolhas. Por quê? Porque eu tenho consciência, porque eu sei que essa escolha que fiz do caminho do bem vai me levar necessariamente para essa transformação moral. E me levando
a transformação moral, necessariamente eu me elevarei, que é o caminho para todos nós. Então, o livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da vida em sociedade. A pessoa percebe instintivamente os limites da sua liberdade, uma vez que é intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz, o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites. Então quer dizer que eu não preciso, instrutora, ter uma lei, uma codificação humana para estabelecer as minhas regras, até onde eu devo ir? A partir do momento que eu ganho consciência, elas deixam de ser uma imposição para ser algo natural, algo que eu já absorvi no meu ser. Exatamente. E qual é a medida exata para que eu tenha essa consciência? Jesus nos traçou esse caminho, não foi? Exatamente. E qual foi a mensagem de Jesus para que nós pudéssemos compreender qual o caminho dessas escolhas? Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Exatamente. É o nosso Mestre Jesus, através de seus ensinos morais, seus ensinos éticos, a sua filosofia de vida, que vai nos dizer qual é o caminho correto para nos tornar seres bondosos, seres espiritualizados, seres cristificados. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que quisesse conosco. Ou seja, é a regra de ouro estabelecida pelo Cristo para que todos nós pudéssemos compreender qual é o meu limite, até onde eu devo ir, até onde eu não devo avançar. Então, o direito natural de liberdade está atrelado ao de responsabilidade. Ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas nos planos material e espiritual. As noções de responsabilidade são observadas inicialmente no cumprimento dos deveres sociais e morais para consigo mesmo e para com o próximo em geral. À medida que aprende a associar as noções de liberdade e de responsabilidade, a pessoa melhor exercita o seu livre-arbítrio, sendo impulsionado por um sentimento superior que lhe permite desenvolver ação de amor ao próximo. Ou seja, não é uma coisa impositiva, não é uma obrigação, não é um sentimento ruim você fazer o que é certo. Você simplesmente faz porque você entende que aquele é o correto. Exatamente. E essa consciência é que nos traz aqui para conversar com vocês. Porque nós temos consciência de nossa responsabilidade social, de te ajudar a, ao menos, procurar uma trilha para encontrar o bem. Assim como encontramos o bem, assim como encontramos a nossa felicidade, nós estamos te ofertando esse caminho também, que não é nosso, é o caminho que o Cristo nos oferece. Então, quando eu te ensino, eu também estou te ensinando, não porque eu tenho interesse em algo receber, muito ao contrário, eu estou te ensinando porque eu tenho consciência social, eu tenho responsabilidade social. E aí, lembra do trato que eu fiz com o Criador do início da manhã? Eu disse que eu ia fazer o bem. E fazer o bem é plantar, é semear, é auxiliar, é ir de encontro aos nossos irmãos para que eles possam compreender e possam crescer e se desenvolver tal qual estamos a fazer. Então, estar preocupado com o próximo, amor ao próximo, é uma escolha sim, é consciência, é livre-arbítrio. Aliás, Jesus também nos advertiu disso, né? Que aquele que tem alcançado a luz, mesmo que seja só um pouquinho, ele tem por obrigação clarear o caminho do seu próximo, aquele que ainda não entendeu. E aí, desmistificando a posição de alguns instrutores de doutrina, porque eles se colocam na condição de professor. Ninguém consegue aprender tudo. A doutrina é uma obra enorme, é uma obra que tem tantas nuances para a gente poder absorver, que depende não só da letra do livro, mas também da nossa capacidade, a nossa maturidade para compreender o que ali está escrito. Então, o instrutor de doutrina espírita, que não é professor, é aquele que já conseguiu entender um pouquinho e tem por obrigação clarear
o caminho daqueles que estão começando a descortinar esse universo. E atente que não é só dar instrução, é mostrar através da exemplificação, dessa sua colocação diária, que ele se transformou, que ele compreendeu essa mensagem. Não é o intérprete daquilo que está escrito, que muitas vezes o intérprete ele dá a interpretação equivocada, limitada ao seu conhecimento, e acaba produzindo mais dano do que trazendo resultados positivos. Então o instrutor ele não é o intérprete dessa lei, ele é aquele que compreendeu a mensagem do Cristo e passa a viver o Cristo. Essa é a função do instrutor. Nós não somos professores. O professor era o nosso mestre Jesus. Com certeza era o nosso mestre Jesus, o professor. Aliás, o grande pedagogo que a Terra conheceu. Os demais são aqueles que aprenderam a mensagem, vivenciam essa mensagem e estão a colocar em prática através de constantes exercícios, apresentando aqueles que querem aprender, que têm a vontade de aprender, aquilo que já aprendemos. Pegando, inclusive, um gancho que você falou, me fez lembrar a mensagem do Cristo. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Olha como é importante quando ele nos apresenta essa condição de sermos efetivamente a luz do mundo, de sermos o sal da terra, ou seja, de alimentar o homem com os ensinamentos que ele nos apresenta. Essa é a função daquele que se coloca em posição de ensinar, de efetivamente ser luz, né? Ensinar o caminho da libertação. Devemos considerar que há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Na primeira fase da vida, quase nula é a liberdade. Verdade, não é? Que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seu pensamento em concordância com o que a sua ideia reclama, a criança aplica ao seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Então nós vamos entender que a criança reclama as suas necessidades de alimentar, de frio, de desconforto. Então, essas são as escolhas que ela faz baseadas nas suas necessidades materiais. Mas será que isso é uma verdade quando já somos amadurecidos? Quando já não estamos mais sendo tutelados pelo mundo espiritual? Sim, porque nascemos simples e ignorantes. E nessa fase da simplicidade e da ignorância, precisamos de um tutor. E Deus, o Criador, nos coloca esses tutores espirituais para nos conduzir. Até que ganhamos a maturidade, e aí passamos a fazer escolha, temos responsabilidade e começamos a caminhar, a trilhar. Mas até lá, nós reclamamos somente das nossas necessidades materiais. Então a criança, sendo menos livre em razão de suas limitações naturais, é consequentemente menos responsável pelos próprios atos. O adulto é considerado responsável pelos seus atos e suas atitudes porque suas faculdades orgânicas e psíquicas estão desenvolvidas, devendo dessa forma assumir as consequências das ações praticadas. Então aquela historinha de eu não sabia, é só conversa, né? Porque, na verdade, se colocar como vítima. Quando, na verdade, já não mais lhe cabe mais a roupa da criança, já não mais lhe cabe a roupa da tenridade, da imaturidade. Na medida que o espírito vai amadurecendo, na medida que o espírito vai crescendo, que vai se desenvolvendo, que já passou por diversas reencarnações, ele não tem mais como escudo a palavrinha de eu não sabia, eu era criança. Não, essa falta de vontade de ganhar maturidade é que é o grande entrave do desenvolvimento dele. Então ele tenta se escudar a sua irresponsabilidade pelo fato de não buscar se desenvolver, não buscar a sua maturidade. Mas isso não é passaporte de inocência. Muito ao contrário, o ser que assim age, que não quer responder pelos seus atos, pela sua responsabilidade, o nosso querido amigo entregador lhe fará a cordial visita de lembrá-lo que ele já cresceu, que já não cabe mais a posição de vítima e que ele precisa trabalhar para rumo ao progresso. Aliás, essa posição de vítima é um fator que nos atrapalha muito em nossa evolução, porque já entendemos que nós somos senhores das nossas escolhas. Aliás, somos senhores das nossas escolhas duas vezes. A primeira no plano espiritual, quando planejamos a nossa encarnação, e aí escolhemos as provas que vamos passar.
Então, nós exercemos ali o nosso livre-arbítrio também. E a segunda, no ceder ou não aos arrastamentos que as nossas provas vão nos impor nessa existência. Então, nós temos 2 vezes a oportunidade de exercer o livre-arbítrio. E mais nenhuma delas nos dá a condição de vítima, porque nós escolhemos. Seja lá ou seja aqui no plano encarnado, nós escolhemos. Então, mesmo que eu repute que a minha escolha foi alguém que me conduziu, que me aconselhou, ainda assim eu tenho a liberdade de dizer, eu aprecio a sua generosidade em tentar me aconselhar, mas eu vou seguir pela minha razão. A escolha é sempre minha. Eu não posso reputar nas mãos dele a escolha do que eu vou fazer ou não. Isso é responsabilidade. Porque independentemente de eu ouvir o conselho de alguém ou não, a escolha é minha. Aliás, os nossos tutores espirituais estão o tempo todo nos aconselhando para fazer o bem, para escolher bons caminhos. E nem sempre nós ouvimos. Porque, como crianças, não há de se esperar que uma criança na fase infantil, até chegar à maturidade adulta, ela tem o mesmo comportamento, as mesmas escolhas. Não, ela vai amadurecendo e conforme vai amadurecendo, vai melhorando suas escolhas. No mundo espiritual ocorre a mesma coisa. O espírito criado simples e ignorante, durante um tempo ele é tutelado nas suas escolhas porque ele não tem capacidade de escolher. Depois ele vai exercendo o seu livre-arbítrio, aumentando a sua condição de escolher. Mas ainda assim ele pode fazer escolhas ruins, dado a sua imaturidade como espírito. Conforme ele vai desenvolvendo o senso moral, ele vai aumentando a sua capacidade de fazer boas escolhas. É assim que ocorre com a gente. Mas ainda assim nós erramos muito e nós cometemos equívocos. Mas esses equívocos, eles têm responsabilidades atreladas. E de uma forma ou outra, nós vamos assumir essa responsabilidade. E não é válido colocar, como muitos, buscando se eximir de responsabilidade, que a culpa é dos espíritos. A culpa está nas estrelas. Nas estrelas. Não, não é. Nenhum espírito tem a capacidade de interferir na minha escolha, na minha vontade. Me perdoe aqueles que pensam diferente, mas quando eu estou a agir de uma forma leviana, de uma forma equivocada, de uma forma imoral, não é porque o espírito me conduziu, foi porque eu me permiti o arrastamento. E se eu me permiti o arrastamento, as consequências virão, porque sou um ser responsável. Então, colocar a culpa num obsessor, colocar a culpa num espírito, é leviandade do ser e não querer assumir a sua responsabilidade, porque naturalmente a conta chegará e não terá como ele se eximir dessa responsabilidade. E tanto é verdade isso, que também nós temos ao nosso lado os nossos benfeitores tentando nos auxiliar. E, no entanto, naquele momento a gente opta por escutar um conselho ruim. De quem é a responsabilidade? Sempre a nossa. Então não podemos deixar de considerar, entretanto, que o processo de amadurecimento espiritual é gradual. A natureza não dá saltos, né? Estando diretamente subordinado à lei do esforço próprio. As nossas imperfeições espirituais refletem o nosso estado evolutivo. Nesse sentido, os orientadores espirituais nos esclarecem que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Tudo isso que falamos no slide anterior. E aí eu vou colocar uma condição para vocês pensarem. Ato e atitude tem o mesmo sentido? Será que é a mesma coisa? Será? Será que os meus atos têm a ver com as minhas atitudes? Vamos ver. Vamos tentar entender essa definição? Não. Fato é ato. Valor é atitude. Valor ou atitude é criação do livre-arbítrio. Onde não há livre-arbítrio, não há valor nem atitude. Então, o fato de eu fazer algo generoso nesse instante, estender parcas moedas para atender alguém, não me faz um ser caridoso. Por quê? Porque eu não tenho atitudes caridosas.
eu tenho um ato caridoso. Então, olha que diferença enorme. Então, muitos de nós nos apresentamos com atos sem termos atitudes. Muitos vão na casa espírita e fazem doações, legal, ótimo, mas é uma constância? Não, não é uma constância. Logo, não tem atitudes, ele tem atos. Atos externos, benéficos, sem atitude interna, boa, pode ser morais, mas não éticos. A ética é um transbordamento da mística, e esta consiste em uma harmonização da consciência humana com a consciência divina. Olha que legal. O homem internamente mau, desarmonizado com Deus, pode ser externamente beneficente, benfeitor da humanidade. Olha que interessante. Então nós vamos ver aqui... Pessoas com uma conduta equivocada, que normalmente fazem coisas ruins, que às vezes têm atos de bondade. Um exemplo que a história nos apresenta são os nossos amigos fariseus, que faziam bondades externas, mas internamente não. Vamos encontrar lá os nossos amigos saduceus, que viviam da sensualidade, mas a prática, nenhuma. Então tenhamos cuidado com ato e atitude. Muitos de nós colocam uma roupinha branca, né, daqueles lugares que determinam colocar uma roupa branca, né, colocam seus crachazinhos, né, fazem todos os protocolos determinados pela instituição. Mas é só aparência, é só ato. São verdadeiros fariseus. Por quê? Porque exteriorizam uma bondade quando não internamente tem essa bondade. E a atitude reclama necessariamente a nossa atitude interna de bondade. É isso que o Cristo nos recomenda. Então, a moral é um arranjo artificial de ego para ego, mas a ética é um transbordamento natural e irresistível da mística. É o extravasamento espontâneo de uma plenitude interior. É isso que Jesus nos apresenta. Ética. Tem até um livro, né? Deus não tem moral e o homem não tem ética. Olha que legal. A princípio parece ser ofensivo, né? Agressivo, mas é verdade. Ética está ligado à plenitude do Criador, à divindade. É isso que Jesus nos apresenta. Ética. Ele não apresenta convenções morais, porque essa é um arranjo de ego para ego. A moral é uma construção humana. A ética não. E temporal. E temporal. Então, quando nós falamos de um modo geral, né, e até equivocadamente, Jesus veio trazer a moral do Cristo, não. Ele veio trazer a ética do Cristo, a ética do Criador, a ética do Pai Criador, a ética de Deus. Essa sim é a lei imutável que ele nos apresenta. Assim, ao apoiarmos nossas ações na ética e não na moral, estaremos em consonância com o cosmos e subordinados às leis divinas, nos tornando seres de conteúdo bom, onde os valores são atitudes produzidas no interior do ser. Perceberam a diferença de uma coisa a outra? O porquê que devemos perseguir a ética e não a moral? A moral é temporal. A moral são construções humanas. O Cristo nos apresenta uma ética universal. Quando ele nos recomenda fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem conosco, isso é ética. Isso não é moral. Quando ele me recomenda que eu devo ser um ser justo, caridoso e amoroso, isso é ética e não é moral. E essas são as leis que devemos seguir, as leis éticas, não as leis morais. As leis morais, o homem que tem ética, ele compreende a moral. O homem que tem ética e tem moral, ele compreende qualquer ordenamento jurídico, porque ele entende que a sua construção está acima dessas legislação humana. E bem sabemos que a legislação humana sofre diuturnamente transformações, são abrogadas constantemente. A ética não, a ética é eterna. E esta lei que Jesus nos diz, eu não vi derrogar a lei do meu Pai. Eu vim tirar a planta que ele não plantou. É isso que Jesus está nos falando. Então ele veio nos trazer a ética e não a moral. Porque a moral
naquela época, e não diferente de hoje, era uma moral plantada pelo homem, plantada por uma seita, plantada por uma doutrina que impunha uma subordinação ao homem. E é esta planta que Jesus falou que iria retirar e como retirou. Tão verdade que nunca mais se firmou. Tão verdade que ele disse que ruiria e não sobraria pedra sobre pedra. E isso aconteceu. Por quê? Porque aquela instituição, porque aquelas frases, porque aquela codificação estava assentada na moral, nos falsos alicerces. Porém, a ética apresentada por Jesus atravessou os tempos e com certeza irá perpetuar pela eternidade afora. Então, conclusão. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. E é o que Kardec vem nos sustentando durante todo esse tempo, que a fé só é quando pode ficar frente a frente em todos os tempos. Ou seja, ela está nos dizendo que ele nos remete a colocar a nossa fé na mesa da razão. Então, quando nós temos consciência de nossas responsabilidades, isso se torna a expansão de nossa personalidade, de nossa consciência. Nos tornamos seres livres. E é isso que Kardec vai nos apresentar durante toda a sua doutrina, para que sejamos seres livres, libertos, seres livres pensadores. Nenhum de nós está sob as peias da doutrina, sob as peias daqueles que querem controlar, daqueles que querem escravizar, daqueles que querem estigmatizar o ser. Não, ele nos convida a sermos livres através da razão, tendo consciência, responsabilidade, fazendo boas escolhas através do livre-arbítrio. E aí eu deixo a mensagem para vocês, que não é nossa, é do nosso amigo Holden, né? Humberto Holden, né? Que é, talvez, muito pouco falado, infelizmente, né, para aqueles que não estão afetos à filosofia, um dos maiores filósofos brasileiros, já desencarnados, que passou pela terra, pela vida brasileira e que muito pouco falam-se sobre ele. Contemporâneo de Pastorino, tá? E que nos apresenta a seguinte expressão: quem pode imortalizar-se, deve imortalizar-se. E quem pode e deve e não faz, cria débito. E todo débito gera sofrimento. Lembre-se disso. Eu tenho o dever de me imortalizar. Isso é obrigação de todos nós. E nós devemos fazê-lo. E quando nós não fazemos, nós criamos débito. E que débito é esse que ele está falando? Nos obrigar a reencarnar, a passar pela prova da carne, a passar pelo sofrimento da matéria, a passar constantemente pelo processo da dor. Por quê? Porque eu não me imortalizei. Então eu criei necessariamente débitos. E esses débitos, é indiscutível, traz sofrimento. Deixo ao final para vocês pensarem. Quando puder suprimir as leis que ele criou, terá atingido o homem a essência divina, pois a compreende e vive em harmonia com as leis do universo. Então, o homem, quando compreende as leis do Criador, quando tem ética, ele não precisa mais das leis dos homens. Ele é um homem livre, liberto. E assim encerramos mais essa aula, esperando que cada um adquira consciência, tenham responsabilidade em suas escolhas, que façam boas escolhas, porque é o momento que o Criador nos legou para que pudéssemos efetivamente ocupar a cadeira de deuses, onde podemos fazer escolhas. E façamos boas escolhas, principalmente aquelas que nos elevam ao Criador e efetivamente nos transforma em seres conscientes. Graças a Deus.